Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz esteja inundando neste momento os nossos corações e os nossos lares. Nós estamos muito felizes em poder estar aqui, cultuando a Deus mais uma vez, mais uma manhã, nessa escola dominical. E louvamos a Deus por você estar aí conosco, acompanhando, louvando também a Deus. Estamos com muita saudade de todos vocês e logo, logo, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Vamos ler uma passagem da palavra do Senhor no livro de Salmos, de número 19. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu smartphone, abra a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo de número 19. Versículos de 1 a 4 diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa o outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Amém? Neste momento de pandemia que estamos passando, que está tão difícil, a gente fica aqui, você aí, nós podemos estar divulgando através da internet para todos os cantos do mundo o nosso culto. Então compartilhe com o seu amigo, compartilhe com o seu irmão, compartilhe aí na sua página, para que muitas pessoas possam ter essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor através da sua igreja, através do seu pastor. Que Deus nos abençoe e que possamos ter um dia abençoado na presença do Senhor. Vamos orar a Deus? Feche os seus olhos, reúna-se com sua família, abrace quem está aí do seu lado e vamos louvar ao Deus por mais um dia estarmos aqui, termos fôlego de vida para poder adorar e glorificar o nome dEle. Senhor, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome. Agradecemos a Ti por mais um dia estarmos louvando e adorando o Teu santo nome. Pedimos a Tua bênção, a Tua unção. E que possamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. E que possamos estar atentos à voz do Senhor. Possamos estar atentos, ó Deus, ao que o Senhor tem a falar conosco no estudo dessa manhã. Abençoe-nos em o nome de Jesus. Amém.
hein? Reúna a sua família e vamos celebrar o Senhor. Esse Deus que morreu na cruz por nós. Todos juntos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa acesso ao nosso véu. O véu que separava já não separa mais. A luz voltou a mais uma vez. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, Jesus. Estamos nós aqui. Aleluia. Vamos orar com a Priscila. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado e pelo teu amor por nós. Deus, aplica a tua palavra neste momento em nosso coração. Use o teu servo, derrame, Deus, a tua unção sobre cada um. Alcance agora, Deus, cada um em seu lar, em o nome de Jesus. Amém. Que bom que você está na escola dominical. Que bênção, gente, que bênção. Temos visto notícias muito preciosas, esqueci que está nessa câmera. Temos visto notícias muito preciosas do que Deus está fazendo pelo Brasil e pelo mundo. Com a graça de Deus, o avanço do Covid-19 está sendo contido e nós temos visto a mão de Deus de forma muito operosa na nossa vida e no nosso coração e nas pessoas que têm sofrido. Nós estamos muito felizes também de vermos que há pessoas que estão contribuindo, dando cestas básicas. Essa semana eu fui procurado, há irmãos queridos que têm nos ajudado nesse propósito de darmos pão a quem tem fome e darmos o alimento do céu. Entre conosco nessa santa empreitada, participe com a gente como Igreja do Deus Vivo. Eu tenho um recadinho muito especial. Hoje à noite, o seminarista Maurício Terra vai ser o pregador da Palavra de Deus. Ele vai vir com seu filho e vai nos ministrar da parte de Deus. Ore por ele, o receba com muita alegria na sua casa. Nós vamos estar juntos aqui num culto lindo de adoração e louvor ao Senhor. Não perca por nada, ore por ele. Vamos então ao assunto de hoje. Nós temos falado numa série muito interessante, muito polêmica ao mesmo tempo, que é sobre a salvação ou a possibilidade de salvação dos não evangelizados. Falamos de algumas visões diferentes da soteriologia, falamos da ideia do inclusivismo, que Deus inclui pessoas para serem salvas, mesmo que elas não ouçam a pregação do Evangelho por alguma força maior, onde não há presença missionária ainda. Aqueles que morreram antes da cruz, depois da cruz ou paralelamente à cruz, sem terem conhecido o Evangelho de Cristo Jesus anunciado. Deus inclui essas pessoas
pela graça comum revelada pela natureza, pelas expressões de bondade de Deus através da sua criação, através dos seus filhos e filhas. Pessoas têm tido acesso a Deus, e isso se chama inclusivismo. Falamos também sobre o restritivismo, que diz e apregoa que as pessoas só serão salvas se alguém pregar e comunicar o evangelho para elas. Logo, Agostinho é o pai expoente dessa visão, da mesma maneira que em relação ao inclusivismo, Justino Marte foi o pai disso, John Wesley, mais contemporâneo. O restritivismo diz que se uma pessoa não ouvir a boa nova do evangelho, ela está fatalmente perdida. Nós falamos também na semana passada, nosso último encontro, sobre a perseverança divina ou evangelismo post-mortem. Falamos que nessa visão, todos os homens e mulheres têm a oportunidade universal, antes de morrer, de ouvir a boa nova do Evangelho do próprio Cristo. O expoente dessa tese é Tomás de Aquino. E vimos também alguns que falam da possibilidade de um purgatório pós-morte, como Clemente de Alexandria dizia, e como falam os católicos romanos. Hoje nós vamos então para a nossa última aula, antes da minha antítese, ou da minha abordagem final sobre esse assunto, ou este assunto. E hoje nós vamos falar sobre o universalismo. Universalismo. O que é o universalismo? Bom, alguns teólogos apregoam e creem que todas as pessoas serão, na verdade, salvas por Jesus. E desta maneira ninguém é condenado eternamente. O universalismo tira de foco, ou do foco, por exemplo, a doutrina do inferno, a doutrina da punição de Deus. Nós vimos aqui que ao longo da história, muitos teólogos migraram para o universalismo devido à não aceitação de que Deus não inclui pessoas que nunca ouviram falar do seu amor. É uma porta que se abre para o universalismo. Bom, alguns textos que defendem essa tese. Essa tese é defendida por Orígenes e alguns outros teólogos, por exemplo, como o comentarista William Barclay, que é muito conhecido da gente. Eu particularmente gosto de ler alguns comentários bíblicos de Barclay. Eles vão dizer isso, que não existe inferno, que no final das contas a graça de Deus é um esbanjamento de amor. Eu falo com convicção como se eu acreditasse, mas eu quero dizer de alto e bom som, já de antemão, que eu não creio nessa tese. Mas mesmo assim eu quero compartilhar com você alguns textos da palavra de Deus desses pensadores. O primeiro texto que nós vamos ver que eles fundamentam isso, está na carta de Paulo aos Romanos. Queira abrir comigo, por gentileza. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Deixa eu ir lá para Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Enquanto a gente está abrindo a palavra de Deus, lembrando que as nossas canecas já estão prontas. Ao todo fizemos um pouco mais para contemplar todos os nossos irmãos, todos os nossos irmãos e irmãs, pelos 32 anos da nossa igreja. Está sendo uma bênção a entrega, logo, logo, se você não recebeu a sua, você receberá. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 18. Olha o que diz o texto. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, permita-se grifar todos os seres humanos aí de uma maneira imaginária, pega essa expressão, esse trecho da frase, todos os seres humanos para condenação. Eu vou ler de novo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, agora grifa de novo imaginariamente, de forma imaginária, veio a graça sobre todos para a justificação da vida. Aqui, os expoentes que creem no universalismo usam, por exemplo, essa expressão paulina, que faz uma comparação entre o pecado original do Éden, que foi traducionado a toda a humanidade e corrompeu todo o gênero humano,
na visão universalista, da mesma maneira que o pecado afetou a todos os homens, a graça de Deus em Cristo Jesus foi responsável por salvar também a todos os homens. Esses autores, esses teólogos, fundamentam a sua tese pegando a expressão, ou ambas as expressões, todos os seres humanos, tanto aqueles que foram caídos do estado da graça, como aqueles que foram reconciliados pela cruz do Calvário, no sentido de todos para a justificação. Eles pegam essa palavra literal, esses teólogos creem então que a cruz de Cristo foi um esbanjamento do amor, de misericórdia, de ternura, de modo que ninguém é condenado ao inferno, mesmo que continue com práticas pagãs, práticas imorais, práticas que são inimigas da cruz, práticas que não evidenciam uma vida de santidade. Depois eu falo da problemática desses textos, eu não quero fazer apologética agora, certo? Só quero que você veja, abrindo a janela, como se eu fosse um universalista, tentando convencer você dessa doutrina. Essa é a minha função aqui essa manhã. Bom, um outro texto que eles citam, também é um texto paulino, que é a primeira carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, escrita aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vá comigo, por gentileza, até lá. Lembrando que temos usado uma versão diferente da Escritura já há algum tempo, a Nova Almeida atualizada. Se você está com dúvida, é essa que temos usado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 22 ao 28. Todos encontraram aí, eu imagino. Vou dar mais um tempinho, enquanto eu tomo uma água aqui. Deixa eu tomar um golinho da água da Priscila. Pode abrir. Obrigado. Enquanto você abre a Escritura. Que delícia essa água, né? A água é vida. Ai, que bom. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 22 ao 28. Diz assim: porque assim como em Adão, olha como é que ele completa o outro texto aos Romanos, aqui aos Coríntios. Porque assim como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Percebe o termo todo de novo? Está aí a fundamentação teórica do universalista. Aqui ele interpreta literalmente a palavra todo ou todos como totalidade de raça humana, de gênero humano. Vou repetir. Porque assim como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha aqui o trocadilho difícil mesmo, hein? Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, eu vou ler o 29 também. Que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles. Isso até aqui. O que Paulo está falando aqui? Paulo usa as mesmas expressões de todos. Todos os que foram condenados e todos os que foram salvos pela graça. Aqui o texto ainda é mais específico para trazer uma conotação de universalismo, quando Paulo escreve que exatamente, absolutamente tudo está sujeito à autoridade do Filho unigênito do Pai. Se tudo está sujeito a Cristo Jesus, exceto o Pai, como ele mesmo vai dizer, a morte está sujeita a Cristo, os demônios estão sujeitos a Cristo, as dores da vida estão sujeitas a Cristo, e desta maneira, os teólogos universalistas dizem que se tudo está sujeito a Cristo, logo não há nenhum tipo de condenação a nenhum homem e mulher dessa vida.
É interessante aqui porque eles usam a palavra todos, e de fato a palavra aparece aqui. O que você pensa disso? Escreva aí no chat, para que a gente possa elaborar juntos. Será que Cristo Jesus, eu faço a pergunta, morreu por todos os homens e mulheres? Pensa um pouquinho. Segunda pergunta. Será que todos aqui, quando Paulo fala, tanto aos romanos quanto aos coríntios, representam todos os homens no sentido de totalidade? Ou será que ele representa todos no sentido de utilidade, de singularidade, como um grupo de pessoas? Eu queria que você pensasse, abrisse a cabeça, refletisse, expandisse as suas ideias e debatesse aqui no chat. Escreve aí para o grupo o que você pensa sobre isso. Bom, logo, a doutrina universalista, ela traz um grande descanso para os homens e para as mulheres. Por exemplo, se todos os homens são salvos, uma grande esperança ecoa ao coração da igreja, ao coração daqueles que não estão na igreja, ao coração daqueles que estão sofrendo. E que esperança é essa? De que no tempo vindouro, há lugar no colo de Deus, usando essa expressão bem humana, há lugar perto de Cristo para todos os homens, porque todos foram alvo da graça, comprados pelo sangue de Jesus, e ninguém será condenado. Será? Estou te convencendo? Pensa aí. Vamos mais. Um outro texto que eu quero ler para você nesta manhã é na carta de João. João, o teólogo mais proeminente aqui dos evangelhos. João, primeira carta de João. Vamos comigo, por gentileza. Carta de João, antes lá do Apocalipse, você lembra? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz a Escritura, concordando aqui com esse fundamento que os universalistas usam. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação, gente? A propiciação era uma espécie de tampa que era usada sobre o propiciatório na antiga aliança, no templo, no dia do sacrifício. Esta tampa ficava entre a visão e o olhar do sumo sacerdote e o sacrifício que era apresentado a Deus. Desta maneira, quando o sumo sacerdote olhava para o sacrifício, ele não via o sacrifício, mas ele via a tampa. Por que isso é importante? Eu penso que é relevante para todas as convicções soteriológicas em relação à salvação. Quando Deus, na sua ira, olha para os homens pecadores, olha com olhar de condenação, de reprovação, ele não vê a esses homens que ali estão, porque João está dizendo que Cristo Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Quando Deus então procura o homem que pecou e se rebelou contra ele, e olha para este homem, depois da cruz do Calvário, que é o sacrifício dos sacrifícios, a obra consumada da redenção, Deus vê a propiciação. Então ele não vê a mim, ele não vê a você, ele não vê o nosso dolo, não vê as nossas mazelas, não vê as nossas fragilidades, mas ele vê somente um, que é Cristo Jesus. Então, quando o universalista pega este texto e esta passagem da Escritura Sagrada, ele está dizendo que quando Deus, na sua ira, olha para o homem caído, ele não vê mais o homem caído, mas ele vê Cristo, que é o resgate e o penhor da nossa salvação. Desta forma, o universalista fala que Cristo Jesus morreu por todos os homens. Percebe então qual é o problema? O problema aqui está no termo grego, ou nos termos gregos, que falam de todos. Quem são todos? Será que todos, quando a Bíblia fala de todos, ela está falando de todos os homens mesmo?
e de todas as mulheres? Será que eu devo interpretar estas passagens ao pé da letra, como se eu estivesse lendo na língua portuguesa, especialmente traduzida a nós por João Ferreira de Almeida? Eu penso que não. A Bíblia tem que ser vista de uma forma mais profunda. É por isso que nascem tantas seitas de pessoas que não têm comprometimento com a profundidade da língua hebraica, da língua grega, até do aramaico, que era a língua materna de Jesus e dos discípulos, e criam novas seitas baseando na sua própria interpretação. Por exemplo, eu não tenho nada contra nenhuma religião, por favor, não é isso que eu quero dizer, mas certa vez, quando o grande protagonista da seita, Testemunho de Jeová, foi inquirido sobre Jeová, que eles fizeram uma Bíblia que mudaram toda a palavra quando tinha Deus para Jeová. Ele disse assim: eu fiz isso porque Jeová é o nome de Deus. E aí um professor de Bíblia, um teólogo gramatical, disse a ele assim: mas a Bíblia não existe J. E ele disse: existe? E pegou imediatamente a Bíblia e falou: aqui está escrito Jeová. E aí aquela autoridade linguística, aquele irmão na fé, disse assim: olha, honestamente, me parece que você não conhece os textos originais, porque no hebraico não existe a letra J, existe o iota, então é Iavé. Parece que não tem importância, mas faz toda a diferença. Jeová é o que nós entendemos do português sobre Iavé. Por que isso é tão relevante? É relevante porque nem sempre quando a Bíblia fala de todos, de fato são todos. Nem sempre quando a Bíblia fala mundo, ela está falando de mundo no sentido universal. Eu vou parar aqui, eu não vou te dar a receita do bolo, porque eu quero que você mergulhe esta semana. E eu tenho o dever de casa para você que é meu aluno e minha aluna. Eu quero que você pesquise nessa semana, eu quero que você traga a resposta, envie para mim, ou coloque no chat da próxima semana. Quando a Bíblia fala, por exemplo, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é o mundo ali? Tem várias abordagens e toda a problemática para a salvação está aí. Tanto calvinistas, tanto arminianos, tanto quem crê na eleição de Deus, quanto quem não crê. Então, eu vou esperar por você, quero agradecer a sua audiência, eu vou terminar fazendo uma oração por você, espero que você tenha gostado do estudo, escreva no chat qual a relevância desse estudo para você, compartilhe com pessoas, ele vai ficar gravado. Hoje nós estamos aqui pela plataforma do YouTube, hoje não é no Facebook, e aí você tem mais acesso. As pessoas às vezes me diziam assim: eu não tenho rede social, mas eu quero participar. Então nós estamos transmitindo hoje pelo YouTube, exatamente para que o máximo de pessoas possam ter acesso aos nossos estudos, aos nossos cultos. E mais, pelo Facebook fica mais difícil você localizar um tema específico de aula, de pregação que você talvez foi ministrado, e Deus falou o seu coração e você quer compartilhar com alguém. Pelo YouTube não, você tem todo um catálogo, a gente consegue criar pastas e você acha numa busca rápida aquilo que você procura. Espero que te abençoe, espero que te encoraje, espero que te ajude, e ore por nós que estamos pensando na nossa retomada presencial. Ore por nós, a gente não quer tomar nenhuma medida sem reflexão, estamos pensando muito. Ore para que tomemos a melhor decisão. Quem sabe a gente volte aí no comecinho de setembro. Ore e ore de novo. Eu quero agradecer a você, a sua família, porque é uma grande oportunidade de chegar até você. Vamos orar juntos? Oremos. Pai de amor, muito obrigado por essa escola dominical. Obrigado por esta manhã linda que o Senhor fala ao nosso coração. Aplique esta palavra no nosso coração. E que estas reflexões façam com que o nosso coração entenda a verdade da Tua Escritura. Para que nós não sejamos levados por ventos passageiros, que muitas vezes são fortes e nos arrastam, mas que são ventos de doutrina falsa. Que mergulhemos na Tua palavra e aprendamos e mergulhemos e aprendamos dela, porque só ela pode transformar o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, estamos chegando ao fim. Na semana que vem eu vou trazer para você, então,
aquilo que eu penso sobre esse assunto, à luz desses pensadores. E se você não concordar, tudo bem, mas se você concordar, escreva para nós na próxima semana e a gente vai fazer o fechamento. Se você perdeu uma dessas aulas, é importante você assistir. Volta lá, veja de novo e no próximo domingo será o fechamento. Deus te abençoe. Semana que vem tem a ceia do Senhor, não falte, não falte. E hoje à noite o seminarista Maurício pregará para a nossa vida, para o nosso coração. Vamos estar juntos aqui e vai ser uma grande bênção. Deus te abençoe. Até o próximo domingo.